Nesta aula, vamos aprender a alinhar, espelhar e criar cópias nos padrões retangulares e polares de elementos 3D. Começarei falando aqui então do comando que realiza o alinhamento de elementos 3D. Este comando está localizado no painel Modify, na aba Home. Então, eu vou ativar ele, clicando neste ícone aqui, que é o 3D Align. Feito isso, eu seleciono o sólido que será alinhado, que no caso é este cubo aqui. Confirmo com o Enter. E agora eu seleciono os pontos de referência do cubo, que são 3 pontos aqui no caso que eu seleciono. Eu utilizo aqui então para auxiliar esta seleção os pontos de precisão de um elemento 3D. Eu deixo aqui então selecionado somente o ponto de precisão Vertex. Seleciono o último ponto aqui. E agora eu vou selecionar os pontos de referência no elemento que será utilizado como base para o alinhamento, que no caso é esta rampa aqui. Então eu vou clicar neste primeiro ponto, neste segundo ponto, e agora eu vejo que o alinhamento está correto, clico novamente para confirmar o alinhamento e vejo que eu tenho aqui o meu cubo alinhado em relação à rampa. Demonstrarei agora o uso do comando 3D Mirror, que faz o espelhamento de entidades 3D na área gráfica. Então, vou ativar aqui o comando 3D Mirror e vou selecionar todos os objetos que serão espelhados. Agora, eu vou selecionar 3 pontos que serão utilizados como referência para determinar o eixo de espelhamento. Neste caso aqui, eu vou selecionar este ponto e este ponto. Agora aqui é solicitado se o objeto que está sendo espelhado será ou não excluído. Neste caso aqui não. Confirmo em não. E veja que aqui eu já tenho o outro objeto já posicionado e espelhado aqui. Observando aqui este comando 3D Mirror, ele apresenta algumas propriedades. Eu posso utilizar aqui como referência o último eixo que eu utilizei, o last, o eixo Z como espelhamento, o eixo XY, YZ, ZX ou 3 pontos. O mais comum e o mais fácil de ser utilizado é o 3 pontos, mas nada impede de utilizar esses planos XY, YZ ou ZX, ou ainda utilizar como referência no espelhamento o eixo Z. Vou demonstrar aqui agora como realizar cópias em padrões retangulares ou polares, sendo que inicialmente demonstrarei as cópias retangulares. Todas essas cópias são realizadas através do comando 3D Array, que está presente no painel Modify da aba Home. Então eu vou ativar este comando aqui. E agora o que acontece? Eu seleciono o elemento a ser copiado, confirmo a seleção, e agora é solicitado o tipo de cópia, se é retangular ou polar. Seleciono o retangular, que eu vou demonstrar agora, e em seguida é solicitado o número de linhas, colunas e níveis. Então vou definir 3 para o número de linhas, 3 para o número de colunas, e os níveis seriam como andares de um prédio. Então eu defino 3 aqui também, confirmo com um Enter, e agora vem a distância entre cada uma dessas linhas, colunas e níveis que eu determinei ali. Então eu vou definir 1000 unidades para as linhas, 1000 para as colunas e 1000 para os níveis. E veja que automaticamente as cópias são realizadas,
Podemos ver aqui então um cubo composto por vários cubos copiados. Esta aqui é a cópia retangular realizada com 3D Array. Vou desfazer aqui esta ação utilizando Ctrl Z. Retornei ao cubo inicial para demonstrar agora como realizar cópias polares. Então agora, como mencionado, vou demonstrar as cópias polares. Então, como já sabemos, que é feito pelo 3D Array, vou ativar este comando e selecionar o cubo que será utilizado na cópia. Confirmo a seleção e no menu eu seleciono a opção polar. Agora eu defino o número de cópias deste cubo. Vou definir aqui então 6 cópias. Confirmo com Enter. O ângulo de preenchimento, no caso sim, essas cópias serão posicionadas em que ângulo? Pode ser 360, que é uma volta completa, 180, 270 e por aí vai. Vou utilizar aqui 360, confirmo com Enter. Aqui é solicitado se vai ou não ser rotacionado o elemento para manter uma relação de perpendicularidade com o ponto de referência. Eu vou então definir aqui como sim. E agora eu vou especificar o ponto que vai ser utilizado como referência na rotação. Vou definir então aqui um eixo que está sendo paralelo ao eixo Y. Feito isso, podemos observar aqui a cópia polar realizada. Vejam só, tenho aqui 6 cubos que estão rotacionados aqui em relação ao eixo. E esta é a cópia polar. Com estes comandos, conseguimos realizar várias edições que permitem definir a geometria final da peça. Treine o uso dos mesmos para ter mais experiência no uso deles e lembre-se de selecionar corretamente os pontos para que o resultado final seja o correto.